Quando os adventistas passaram a crer na personalidade do Espírito Santo? Os adventistas, que negam a Trindade, afirmam que essa doutrina, bem como a personalidade do Espírito Santo, foram aceitas pelos adventistas vários anos depois da morte de Ellen White, em 1915. Geralmente eles apresentam as décadas de 1930 ou 1940. Será que isso é verdade também? Ou mais uma mentira antitrinitariana? Vejamos. Na Assembleia de 1888, Alonzo Jones e Waggoner enfatizaram a justificação pela fé. Eles argumentavam que, para se compreender a obra de Cristo, é necessário crer que ele é a pessoa da divindade e possui todos os atributos divinos. Olha só, ali Pacific Press, 1890, isso foi publicado pela nossa editora Pacific Press. De 1890 a 1915, quando Ellen White faleceu, sobre a Trindade, a personalidade do Espírito Santo, sem contar a divindade de Cristo, nossa pesquisa revelou mais de 300 fontes, livros, panfletos, artigos e periódicos. Veja só que coisa, hein? Basta pesquisar. A primeira vez em que a palavra Trindade foi utilizada por um adventista para se referir ao ensino bíblico sobre Deus, Doolittle foi quem usou. Ele diz que Deus, o Pai, ordenou aos patriarcas e profetas do Antigo Testamento algumas teofanias ou aparições de Jeová, a segunda pessoa da Trindade, Cristo. Bible Echo, em 1890. De fato, Ellen White nunca usou a palavra Trindade em seus escritos. Ela usa a palavra Godhead, que é mais bem traduzida como divindade. Mas o conceito está lá. A palavra Trindade também não está na Bíblia. Significa isso que a Trindade não existe? Veja, a palavra Bíblia também não está na Bíblia. Quer dizer que a Bíblia não existe? É uma palavra que ajudou a compreender o conceito de uma divindade triuna, simples assim. E lá nas décadas de 40, 50, 60, tradutores para o português acabaram usando a palavra por ser mais conhecida. Mas isso não faz parte de uma conspiração, como alguns dizem. Até porque naqueles tempos, naquele tempo, essa discussão nem existia, ninguém duvidava disso, os antitrinitarianos não estavam se levantando contra a igreja. Então, a palavra Trindade, traduzida de Godhead, não tem problema nenhum, porque o conceito está correto, né? Agora, claro, o correto mesmo, hoje sabemos, né, obviamente, seria ter traduzido como divindade, mas o conceito está lá e veremos isso claramente aqui ao longo dessa exposição também. Então, Doolittle foi o primeiro a usar esse termo aí no meio adventista, né, buscando então uma compreensão mais adequada, né, do que estava dizendo, enfim. Charles Boyd, no artigo A Trindade, diz que a igreja na Terra opera pelo comando direto e agência de 3 personagens distintos no céu, em cujo nome somos adotados nessa mesma família. E ele cita então Mateus 28:19, né? Isso escreveu em 1890. Editores da Bible Echo, a casa publicadora australiana, adventista, oficial, escreveram que nós compreendemos a Trindade como aplicada à divindade, consistindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi escrito em 1891. Samuel Spear, The Bible Doctrine of the Trinity, em 1892, defende um Deus subsistindo, atuando em 3 pessoas. Critica a trindade dos credos, eu já expliquei aqui para vocês, né, que contém a teoria da eterna geração do Filho e da eterna processão do Espírito Santo. Ou seja, ele defende um conceito bíblico correto de trindade, mas combate aquele conceito equivocado, espiritualizado, de uma divindade em cujo filho ali, Jesus, seria gerado e não um Deus eterno. Continuou a ser publicado e recomendado por muitos anos em lições da escola sabatina e em revistas. Esse livreto, está aí a capa ao lado, foi votado para publicação e distribuição em Assembleia da Associação Geral, ok? Em 1893. Então, um documento oficial afirmando aí a doutrina da Trindade, está ali a capa original do documento, 1893, bem antes da falsa acusação que os antitrinitarianos fazem hoje, tentando mostrar para algumas pessoas desavisadas, que não conhecem a história, de que a igreja teria mudado a sua compreensão recentemente. Falso. Fake news. Entre 1890 e 1897, houve uma tensão entre aqueles que criam no Espírito Santo, como uma pessoa da divindade ou trindade, e aqueles que negavam sua personalidade distinta. Então, em 1890, pela primeira vez, Uriah Smith escreveu sobre o assunto. Até 1897, ele escreveu alguns artigos em que afirma que o Espírito Santo não é uma pessoa como o Pai e o Filho. Isso foi publicado em 1890 e depois em 91, 92 e 97, ok?
Todos esses artigos apareceram na seção de perguntas doutrinárias da revista. Nesse período, alguns adventistas já indagavam se o Espírito Santo não é realmente uma pessoa. Esse fato, unido a declarações de outros artigos, mostra que, desde 1890, alguns adventistas já criam na personalidade do Espírito Santo. Uriah Smith argumenta contra essa posição, portanto. Além dele, o único outro autor, a argumentar contra a personalidade do Espírito Santo foi Williamson, 1891, Review and Herald, 13 de outubro. Porém, Uriah Smith cria, de forma diferente dos atuais adventistas que rejeitam a Trindade. Ele se referia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como os três grandes agentes. Isso está no Boletim da Conferência Geral, de 14 de março de 1891. Ou também os três agentes, Review and Herald, 1894, que realizam a salvação humana. Pergunta: as Escrituras ordenam o louvor ou a adoração ao Espírito Santo? Se não, a última linha da doxologia não contém um pensamento não bíblico? Resposta: na fórmula para o batismo, o nome Espírito Santo é associado ao nome do Pai e do Filho. E se esse nome pode ser assim usado, por que não seria apropriadamente posto como parte da mesma Trindade no hino de louvor Louvai ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Review and Herald, 27 de outubro de 1896. Esse hino aparecia no primeiro inário adventista compilado, organizado por James Thiago White, né, lá em 1849. Então eles cantavam já, os pioneiros, desde essa época, louvando ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.